Olá, queremos cumprimentar todos os que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco. Queremos também saudar aos internautas, aqueles que estão participando do nosso encontro de hoje, e quero agradecer por mais um convite desta instituição para participarmos dos estudos do Evangelho. O nosso tema de hoje é a piedade. E a piedade nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E no item 17, a piedade. Esse capítulo ele é todo voltado para a reflexão do princípio da caridade, da verdadeira caridade, né? Do doar-se. Nós vamos ver que o capítulo é composto por diversos temas, onde vamos encontrar fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, essa lição maravilhosa que a gente sempre cita sobre aquele exemplo espetacular que Jesus nos deu, convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Depois vem a instrução dos espíritos, que começa falando da caridade material e da caridade moral. Fala também da beneficência e da piedade. Depois continua com os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Então hoje nós estamos refletindo sobre essa mensagem. É uma mensagem do espírito Michel, ou Miguel, que foi transmitida em 1862 em Bordeaux. E aí Miguel ele começa falando da piedade da seguinte forma: a piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E aí nós vamos fazer essa, junto com Michel ou Miguel, a reflexão sobre a piedade, que significa também compaixão pelo sofrimento alheio ou a comiseração pelo sofrimento. Nós vamos ver que a piedade ou a compaixão é diferente de ter pena. Quando a gente tem pena, a gente vê o problema, a gente se sensibiliza, quer dizer, a gente sente aquela situação, comenta, mas cruza os braços, não faz nada. E a compaixão, não, ou a piedade, ela vê, sente, comenta e age, faz alguma coisa para minimizar aquela situação, para ajudar o nosso irmão que está passando pelo problema. Então, Michel, o espírito que assinou a mensagem, ele diz que a piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos, sendo a irmã da caridade, que não é aproxima de Deus, e aconselha a todos a enternecerem-se diante dos sofrimentos alheios e deixarem as lágrimas correrem, porque esse sentimento irradiado torna-se um bálsamo nas feridas dos que sofrem, auxiliando a resignação e a esperança naquele que muitas vezes está desesperado. Nós vimos, a gente sempre cita, a gente não pode fugir ainda dos resquícios da pandemia, da necessidade que nós tivemos de ter piedade dos nossos irmãos, das cheias que tiveram recentemente, que ainda está se fazendo campanha para ajudar aqueles que sobreviveram das enchentes, mas que perderam tudo, e tanta mobilização, as pessoas que se apiedam, que têm compaixão e se mobilizam para ajudar aquele que está necessitado. Imaginemos, meus irmãos, na hora que a gente está sem nada, na hora da dificuldade, da dor, que chega alguém a dizer: eu estou aqui, que leva algo para a gente, que ajuda-nos a ultrapassar aquela barreira de sofrimento.
é um sentimento muito bom, a gente se sente aliviado. Né? Por isso que ele diz: restituir a esperança a quem a havia perdido, estimular a resignação, não o conformismo. Não, meu irmão, você está assim porque Deus quer. Mas na hora dar uma palavra de apoio, porque a caridade não é só doar algo para alguém, algo material, alimentação, cesta básica, roupa, etc. Mas principalmente o estar perto, o compartilhar palavras, sorriso, apoio. Muitas vezes uma palavra de conforto, ela vale bem mais do que uma doação material, porque naquele momento, com aquelas palavras, você reflete, você alimenta sua alma. E na maioria das vezes, a fome não é só do alimento físico, mas do alimento da alma. Quando uma pessoa chega aqui e nos dá, por exemplo, um abraço. Um abraço é um sentimento de compaixão muito grande, não aquele abraço só por abraçar, mas aquele abraço com sentimento. A gente viu também durante a pandemia, não é? A necessidade que as pessoas sentiram de abraçarem as outras. E não é só abraçar as pessoas que a gente conhece, que a gente ama, é abraçar um desconhecido. Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil você chegar e abraçar um desconhecido. Você imagina, eu vou na rua ver uma pessoa, eu chego e dou um abraço nela sem conhecê-la, sem ela saber quem eu sou, ela vai tomar um susto, vai pensar que é um assalto, não é? Porque as coisas boas a gente não tem o hábito de fazer. E a gente já espera algo diferente. Mas quem sabe um dia a gente possa encontrar o desconhecido, abraçá-la, parar, conversar, e isso ser natural. Devemos trabalhar para isso. É por isso que devemos começar esse exercício dentro da nossa casa, na vizinhança, com os amigos, dentro da instituição que nós fazemos parte, para ir criando aquela cultura do amor, do sentimento de piedade uns com os outros. Então, Miguel, ele nos fala também que são atos que têm como consequência um prazer diferente, ligado sim ao sofrimento de alguém, né? Porque é no momento do sofrimento, alguém está sofrendo, a compaixão ela vem diante da dor, não é? Mas que é todavia amenizado e suavizado quando a gente chega perto. Então é um prazer suave e doce que vem do sentimento, da percepção, da reação do sofredor, que se sente mais leve, mais confortado. É como se você estivesse sentindo uma grande dor de cabeça e você toma um analgésico. Então a dor pode não passar totalmente, mas alivia. Porque uma dor de cabeça muito forte, você fica sem raciocinar, sem pensar. Você fica sem ver as coisas. A dor é tão forte. Os sofrimentos que acontecem no nosso dia a dia é igual a uma dor muito forte que a gente não consegue ver o que está à nossa frente. A gente fica como se estivesse cego. E aí o remédio é que vai aliviando e vai fazendo a gente ter uma dimensão fora de nós e fora daquele ponto do sofrimento. Então, refletindo ainda sobre a piedade, né? Quando profundamente sentida, ela é o amor, devotamento, e o devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou a sua doutrina tão santa e sublime. Quando a gente fala de Jesus como Consolador, como aquele mestre que chegou perto de nós, a gente lembra do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando começa a tratar das bem-aventuranças do Sermão da Montanha.
bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. E por que Jesus começou com essa bem-aventurança? Porque ele é o Consolador. Ele veio trazer o consolo. Ele veio trazer as diretrizes necessárias para que o homem possa seguir e enfrentar as dificuldades, né, que está passando. Nós estamos num plano de provas e expiação. Então, a dor num plano de provas e expiações, ela é peculiar, é muito comum, é a nossa vivência. E nós perguntamos aos teleouvintes, quem de nós não sofre? Quem na Terra não tem pelo menos um pouco de sofrimento? Lógico, tem aqueles que sofrem bem mais, aqueles que sofrem regularmente, aqueles que sofrem bem menos, mas todos nós sofremos. Todo tipo de sofrimento, tá? A partir da dor física, de uma enfermidade às vezes incurável, até as dores sentimentais, as dores da alma. E essa é que é difícil, porque a dor física, a gente quando dorme, ela para, não é como se ela parasse, a gente fica anestesiado e não sente. A dor física a gente pode tomar um medicamento e neutralizar pelo menos por instante, não é? E você não sentir aquela dor, mas a dor moral, a dor espiritual não tem um remédio assim farmacêutico que a gente possa tomar, que seja indicado pelo médico. E tem sim isso que nós estamos falando, do abraço, da conversa, do ombro amigo, aquele que está precisando, né? Então, por essas palavras, vemos que o desenvolvimento espiritual do homem, quando ele começa a se sensibilizar com o sofrimento do outro, sentindo piedade, não pena, inicia o desenvolvimento do amor nas criaturas, porque ele está seguindo e imitando o Mestre Jesus, aquele que veio trazer o consolo para aqueles que mais precisam, que se transcende no devotamento, que é o esquecimento de si mesmo, tal como Jesus, que por amor a Deus e a sua criação, devotou-se à humanidade da terra. Ele se submeteu a tamanho sofrimento, esquecendo dele mesmo, mas lembrando da humanidade, para a qual ele veio como grande missionário trazer todos os seus exemplos, que até hoje nós falamos muito, refletimos nas palestras espíritas ou da igreja que nós frequentamos, mas a vivência ainda está muito devagar. A gente precisa associar a teoria à prática, porque teoria, o conhecimento, o estudar é muito bom. Mas se você tiver somente conhecimento e não praticar aquilo que você aprendeu, de nada vale, né? Então, gente, quando desperta quando desenvolve esse sentimento de amor em nós, né, que se transcende no devotamento, que é o esquecimento de si mesmo, tal como Jesus, que por amor a Deus e a sua criação devotou-se à humanidade da Terra, aí sim nós estamos nos aproximando e tentando vivenciar a mensagem do Mestre. E assim acompanhou Jesus o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, né? Seu desenvolvimento nos reinos inferiores auxiliou-os na evolução para espíritos. E aí a gente vê, Jesus é considerado para nós espíritas como o governador do nosso planeta. Se ele é o governador do nosso planeta, ele tem pleno conhecimento de toda a situação que a humanidade passa nesse plano de provas e expiações. Ele conhece mais do que ninguém, né? Ele é aquele gestor que tem uma visão sistêmica de tudo o que acontece. Lógico, ele sabe quais os planos, sabe o que é que deve ser feito. Para isso ele deixou o seu código de ensinamentos, que estão atualizadíssimos, contidos lá nos evangelhos, né? Através dos evangelistas. Jesus não escreveu nada,
ele só falou, alguém veio escrever, os evangelistas vieram registrar. Segundo narra a história, há mais de 60 anos depois da morte de Jesus. Lógico que algumas coisas foram até não muito bem interpretadas, mas a mensagem mesmo do Messias, ela não se apagou, ela não foi destoada, ela é entendida até hoje por aqueles que querem entender, né? Então Jesus permitiu que os espíritos exilados de um mundo de capela, por exemplo, que se ascenderia a uma categoria mais elevada, a qual aqueles milhares de espíritos não tinham condição de acompanhar, ou pelo seu atraso moral, né, permitiu que eles viessem para a Terra, que era um plano de provas e expiações, onde convivem com homens bem mais atrasados, colaborando com eles no seu desenvolvimento, não é? E desenvolveriam assim as suas qualidades morais. E aí nós vamos ver também que quando o desenvolvimento espiritual foi permitido, ou se permitiu, Jesus veio viver neste mundo inferior, porque nós ainda somos muito inferiores dentro da escala dos mundos. Nós estamos no segundo degrau, mundos primitivos, de provas e expiações, regenerados, até os mundos celestes. Aliás, são 5 categorias de mundo, não é? Então, como estávamos dizendo, Jesus, ele veio nesse mundo inferior conviver com os homens ainda rudes, imperfeitos, orgulhosos e egoístas, para ensinar-lhes o verdadeiro caminho da evolução moral na Terra, né? Nós sabemos que Jesus, ele encontrou as leis mosaicas, né? Que era fez, pagou com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E Jesus veio ensinar o perdão, veio ensinar o amor, veio ensinar a compreensão entre os homens. E sabemos que muitos ouviram a sua mensagem, aprenderam e vivenciam, porque apesar de sermos um plano de provas e expiações, nós vivemos num meio ainda de muita inferioridade, a gente vê muitas notícias desagradáveis, mas em todo esse meio tem muita gente boa, muita gente equilibrada, muita gente fazendo bem, inclusive você que está nos assistindo, porque eu já escutei alguém dizer: o mundo está um caos, nunca a Terra passou um período tão difícil. Não, a Terra ela está passando por uma peneira, vamos dizer assim, não é? Por uma transição, mas o bem ele continua sendo plantado e enraizado na Terra. Senão não teria sentido a mensagem cristã que ficou até hoje. E quanta gente boa veio desenvolvendo o bem na Terra. Se a gente for fazer um levantamento das instituições beneficentes, das pessoas que ajudam as outras como voluntários, no movimento espírita a gente vê muito isso, e em outras doutrinas cristãs, não é? E às vezes não cristãs, a dedicação, o amor ao próximo. Então, dentro daquele princípio da lei de progresso, se a lei de progresso é uma das leis naturais, como está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, nós sabemos que a Terra está evoluindo. Não teria sentido, não é? Aí seria negar a grandeza, a sabedoria divina, porque o progresso ele é incontestável, ele existe, tudo progride. Agora, dentro desse processo de progressão, começam a aparecer, né, feito quando a gente vai peneirar alguma coisa, uma farinha, um pó que esteja muito misturado, por exemplo, a areia. Quando a gente peneira, o que é que vai aparecer? Sai muita coisa ali que estava misturado na areia que vai sair na peneira, é o que está acontecendo. Então, a areia fininha vai caindo, que é a boa, que a gente nem vê, que está embaixo da peneira, e a gente só vê a sujeira que está por cima.
é como a gente vê a humanidade hoje, né? A sociedade hoje, as coisas ruins que os meios de comunicação transmitem, porque isso dá ibope. Os meios de comunicação não têm muito interesse em divulgar coisas boas. Só algumas vezes, né? Mas deveria ser mais divulgado. E nós que sabemos da importância, vamos divulgar o que é bom, vamos vivenciar, vamos multiplicar as ações positivas que acontecem na Terra. Né? Então, se a gente observar, essa também é a missão do Espiritismo. É o Consolador prometido por Jesus. Eu não vos deixarei órfão, eu vos mandarei um outro Consolador que diz tudo o que eu disse e mais ainda, quando estiveres em condição de entender a minha mensagem. Não é? Então Jesus ele teve essa missão de auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, porque o que mais pesa é a questão moral. Isso no entendimento dos ensinos do Mestre, com novas revelações, comprovadas por fatos e raciocínios que tornam esses ensinos claros pela constatação de sua necessidade e possibilidade de serem ainda na Terra. A doutrina espírita é uma doutrina que se baseia na razão, não é? Nos fatos. Ela tem um tríplice aspecto de religião, de filosofia, de ciência e de religião ou moral, pautada na moral do Cristo. Então, isso aí a gente sabe, né? É uma doutrina que tem por princípio o raciocínio. Tanto que algumas pessoas, mas tudo no Espiritismo se pergunta o porquê, o porquê, o porquê. Sim, porque é interessante a gente saber o porquê das coisas, o porquê da vida, como diz Leon Denis, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual será o meu destino na sua obra, o porquê da vida. Então, com o Espiritismo, a razão e o coração compreendem porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que os homens têm todas as condições internas para seguir os seus ensinos, isso no cotidiano, no dia a dia, porque todos os viverão plenamente um dia, que nós esperamos e devemos contribuir para a transformação da Terra, para que ela um dia chegue a esse estágio de plano regenerado, que não é a Terra física que vai, o globo que vai se transformar, é o ser humano que habita nela. A transformação é nos homens. Então nós vamos ver que Michel, o autor lá da mensagem, ele afirma que o exercício da piedade, que comove até as fibras mais ínfimas diante do sofrimento alheio, que vos leva a estender-lhes a mão baseado na caridade, as mãos caridosas, e que arrancam lágrimas de simpatia, e é que faz o homem progredir no domínio do orgulho, do egoísmo, dispondo a alma, à humanidade, à beneficência e ao amor ao próximo. Então, isso é o que desperta em nós esse espírito com essa mensagem. Daí jamais sufocá-la, né, a piedade, como muitos fazem, com vergonha de demonstrar, né, suas emoções, seus sentimentos, por considerá-los fraqueza, sentimentalismo tolo, segundo os valores terrenos. Não. Vamos enfileirar o caminho do bem. Na campanha do quilo, muita gente tem vergonha de fazer a campanha do quilo, não é? E nós não estamos aqui criticando, mas se a gente raciocinar, quando já se compreende a mensagem de Jesus, por que ter vergonha de fazer o bem? Muitas vezes, numa roda de conversa de amigos, sai de tudo. Quando alguém fala alguma coisa religiosa, e todo mundo olha assim com o olho meio de banda, não é? Como se falar de amor, de Deus, de Jesus, do grande arquiteto do universo que move tudo,
fosse um crime, fosse pecado, né? Então, é importante a piedade que jamais provoca perturbação. A piedade não deve nunca provocar perturbação ou aborrecimento, como pensam os que dela fogem. Se provoca sentimentos de tristeza, de constrangimento, esses desaparecerão logo. Que quando a gente tenta ajudar aquele que está caindo naquele sofrimento, alivia a dor dele e a nossa também, porque às vezes a gente sofre quando vê o sofrimento alheio, né? Então, sendo assim, substituídos pela felicidade que desenvolve, a coragem daquela pessoa em enfrentar, a esperança, a fé, quando o homem se deixa guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar, minorando sofrimentos. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: eu não tenho mais fé em nada, eu não tenho mais esperança de nada, para mim o mundo acabou, o mundo só tem sofrimento, minha vida é uma desgraça. E quando você chega junto, que começa a mostrar o outro lado, que ela começa a despertar. Eu já vi pessoas darem depoimento: poxa, nos momentos mais difíceis foi fulano que chegou e me disse uma palavra que me levantou até hoje. Gente, isso é gratificante. Hoje nós estamos vivendo uma fase de pessoas que querem se suicidar, querem fugir dos problemas. E não é por aí. Então vamos exercitar o sentimento de piedade uns com os outros, baseado no sentimento de caridade, e isso pautado nos ensinamentos de Jesus, que é o amor. Assim sendo, nós mais uma vez agradecemos e vamos fazer uma rápida prece para encerrar as nossas atividades. Pai amado, Mestre Jesus, nos ensina